Olá pessoal, estamos começando mais um programa aqui na Rádio Web Sintel. Nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é uma pesquisa que foi feita pelo psicólogo e professor e também pesquisador Vitor Barros, uma pesquisa que foi feita em parceria com o Sintel DF. Portanto, quero agradecer a audiência do nosso amigo internauta, que nos acompanha em todos os programas, e, portanto, cumprimentar aqui os nossos convidados de hoje, professor Vitor Barros. Tudo bem, professor? Tudo bom, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aí também escutando na sua estação de trabalho, em casa, né, que seja, que espero contribua, né? Obrigado pela visita, para discutir esse assunto muito importante, que é a saúde do teleoperador nos call centers aqui do Distrito Federal. Obrigado, professor. Cumprimentar a Coan, Geraldo Estevão Coan, que é diretor do Sintel DF, que acompanhou de perto todo esse trabalho, toda essa pesquisa. Tudo bem, Coan? Tudo bom, Edvaldo? Bom dia, professor Vitor. Bom dia, Shirley. Bom dia a todos os trabalhadores que estão nos seguindo pelo Facebook e outras mídias. E desejando uma boa conversa com vocês. Beleza. E a Shirley, né? A Shirley Rodrigues, ela é atendente generalista na Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Tudo bem, Shirley? Tudo bem, bom dia a todos e a todas que acompanham, né, essa transmissão através do Facebook, no canal do Sintel. Muito obrigado. Você, mais do que ninguém que trabalha dentro do call center, vai nos ajudar muito, vai enriquecer muito esse debate, essa conversa aqui na Rádio Web. Professor, essa pesquisa foi feita, foi uma pesquisa bem elaborada. E qual foi, assim, como foi realizada essa pesquisa? Essa pesquisa foi uma parceria do sindicato com a faculdade, né? E então é um trabalho que, para a gente, enquanto os alunos e também eu, enquanto professor, a gente pôde trabalhar as questões científicas e nessa parceria, né, vocês também terem acesso a uma metodologia que possa deixar de uma maneira mais clara sobre como é esse contexto de trabalho e principalmente como que esse contexto de trabalho influencia positivamente, que foi muito pouco que a gente achou, né? E também negativamente na saúde mental desses trabalhadores. A pesquisa foi feita em várias empresas aqui do Distrito Federal, empresa de call center? Sim, várias empresas de call center, inclusive empresas, né, que fazem parte também aqui do sindicato. Da base de atuação do Sintel DF. Isso, que não necessariamente lida com o teleatendimento propriamente dito, mas, por exemplo, de cabeamento, né, fiação, relacionados à telefonia. Foram quantas pessoas que foram pesquisadas? Você tem esses dados? Nesse primeiro momento, conseguiu 208 pessoas para responder esses questionários. Certo. Ainda é um número que não é tão expressivo no tamanho da categoria. É uma porcentagem ainda relativamente baixa, mas muito porque as pessoas têm medo de responder esse tipo de questionário, ou mesmo, né, responder esse tipo de questionário dispara alguns gatilhos, como a gente chama na psicologia, da pessoa ver alguns itens em que ela está respondendo e começar a perceber, nossa, realmente eu estou adoecendo no meu trabalho. Então é muito comum e em várias outras categorias que já se foi feito esse tipo de pesquisa, a gente perceber esse tipo de comportamento, né, da pessoa ter uma resistência em responder sobre a tua relação com o trabalho. Professor, agora a gente comenta muito, né? A gente vê vários comentários e a gente chega a uma certa conclusão de que o trabalhador de call center, ele acaba, a partir então desses dados que a pesquisa apontou, acaba tendo o entendimento de que realmente é uma profissão que você entra nela já tendo ali praticamente a condenação de que vai adoecer. Podemos afirmar isso ou ainda é uma suposição? Eu espero que se mantenha como suposição, né? Porque realmente o que a gente viu nessa pesquisa foi algo assim, que chamou muito a atenção e assim, não se pode falar tão conclusivamente que a pessoa vai adoecer, mas temos muitos fatores de risco nesse ambiente de trabalho. E são fatores de risco que não são tão visíveis. Então, alguns dos resultados que a gente foi percebendo são resultados que chamam a atenção em relação ao transtorno mental, como a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que são síndromes que elas são silenciosas, elas não apresentam, digamos assim, sintomas tão claros para a pessoa.
Então, quando ela chega num quadro de adoecimento, ela já está num quadro também de uma estafa tão intensa que ela tem uma dificuldade também de procurar ajuda. E aí entra também a questão da política da empresa, né? Como que a empresa lida com a pessoa que está próxima de um adoecimento, ou quando ela adoece. Os planos de saúde, né? Se a pessoa tem acesso aos exames a serem feitos, ao acompanhamento médico, acompanhamento psicológico necessário. Né? Então, tudo isso aí fica bastante evidente que, durante o contexto de trabalho, o suporte organizacional é frágil e, quando a pessoa adoece, o suporte organizacional é quase nulo. Então, é um fator que potencializa esse adoecimento para ser um adoecimento de longo prazo. Só que, infelizmente, as empresas, né, têm um discurso bonitinho, né, de falar, olha, a gente cuida dos nossos trabalhadores, só que muitas vezes essas empresas falham enquanto política de gestão de pessoas. Então, elas acabam, de certa forma, colocando as pessoas que estão adoecidas, clinicamente falando, ou pessoas que estão ainda engavetando atestado, coisa do tipo. As políticas das empresas são bastante frágeis e colocam essas pessoas num estado de vulnerabilidade muito maior, porque as ameaças que já existem nesse trabalho continuam acontecendo e elas tendem a intensificar, porque o discurso organizacional, como ele acontece na prática, ele não permite que esse trabalhador tenha, entre muitas aspas, falhas. Então, um trabalhador, um teleoperador, uma teleoperadora que apresenta algum tipo de estafa mental, que é um dos sintomas do estresse, por exemplo, essa pessoa pode cometer erros no trabalho. E esses erros... passivo de punição, né? Isso, e esses erros podem virar advertência. E aí, quando você tem uma somatória de advertências, pode inclusive levar a uma demissão por justa causa. Então, o sujeito já está num quadro de estresse. Esse estresse, a doença estresse, leva essa pessoa a erros por conta de reações fisiológicas do corpo. E aí esse sujeito é punido por ter a doença. E punido, né, também, né, na sua produtividade. Então, dentro do discurso organizacional, o teleoperador e a teleoperadora não podem ter falhas. E aí é que vem essa presunção de que a gente está ali, na verdade, criando um sistema de gestão de pessoas com foco em produtos de trabalho, mas que são, na verdade, você quer robôs que executem esse trabalho, porque robô não tem sentimentos, robô não falha, porque, enfim, você cria um chip. Não precisa de espaço de folga, de descanso. Pois é, robô não vai ao banheiro, robô não bebe água, robô não tem cordas vocais que podem se desgastar, robô não tem tímpano e outras doenças relacionadas, né, da audição que vão falhar. Então, tratam aquelas pessoas como robôs, mas contrata como pessoas, dizendo que é uma empresa socialmente aceitável, responsável, e todo esse discurso de excelência que tem por aí. Perfeito. Eu estou batendo um papo aqui no nosso programa, batendo um papo com o professor, pesquisador e psicólogo Vitor Barros. O Geraldo Estevo Coan, diretor do Sintel-DF, está também participando desse bate-papo, e a Sheila, que nós convidamos. A Sheila é atendente lá na Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180. Obrigado aí aos internautas que estão nos acompanhando ao vivo. O assunto é exatamente a saúde do teleoperador. Não é? Está preocupando a sociedade, que preocupa as organizações aqui. Coan, diga aí, Coan. Em cima do que o professor Vitor acabou de falar, o sentimento que eu tenho também é que as empresas, elas, como ele falou, eles contratam, entre aspas, trabalhadores, pessoas comuns, mas elas, assim que ingressam no emprego, as empresas colocam na mente lá dos supervisores, coordenadores, próprios gerentes, que aquilo ali não são pessoas passíveis de erro, mas sim robôs que deveriam trabalhar rigorosamente em cima do que é determinado pela empresa. Esquecendo que esses trabalhadores são seres humanos, a maioria são trabalhadores de primeiro emprego, e ainda eles têm a prerrogativa de falar ainda que eles são de cunho social, que estão gerando primeiro emprego. Mas que tipo de primeiro emprego esses trabalhadores estão tendo? E qual é o risco que está colocando esse trabalhador? Justamente. A esse trabalhador primeiro emprego, geralmente trabalhador de 18, 19, 20 anos,
que, pelas regras rigorosas que são determinadas pela empresa, proíbem esses trabalhadores de ir ao banheiro. Esses trabalhadores depois, como consequência disso aí, vão ter problema renal. Principalmente as mulheres, né? Mulheres, são mulheres, homens também. E mulheres mais ainda, porque são mais afetadas, porque 80% a 90% dos trabalhadores são mulheres. Né? Então, esse tipo de trabalho, nós temos que combater isso aí. Os trabalhadores têm que se conscientizar que eles não são robôs. E tem o sindicato que está aqui à disposição dos trabalhadores para combater esse tipo de procedimento das empresas. Perfeito. Vamos conversar com quem está lá dentro do call center, quem atende, quem faz o atendimento, que é a Shirley. Shirley, você se encontrou nessa pesquisa aí, comandada aí pelo professor, coordenada pelo professor? Como é que é lá no call center, lá no 180? No 180 existem 4 funções: atendente generalista, especialista nível 1, especialista nível 2 e as analistas de retaguarda. A minha função é a primeira. Quando a mulher em situação de violência liga, a gente atende, né, informa a função, né, do 180. Então, quando ela está realmente na situação de violência ou ela está buscando orientação, muitas pensam que o 180 é uma delegacia. Sim. Então, liga pensando que vai ser atendida emergencialmente, mas não é. Então, a gente recebe a ligação, aí transfere para nível 1, que vai registrar a denúncia, né, vai realizar a denúncia, e a nível 2 é inglês e espanhol, que é o idioma. Que é o bilíngue, né? Isso, é o bilíngue. Aí depois que a nível 2 ou 1 realiza a denúncia, é encaminhado para a analista de retaguarda, que vai reformular a denúncia e encaminhar para os órgãos competentes do Estado ou município da demandante. Agora, no ambiente de trabalho, Shirley, isso que eu queria entender aqui. Como é que é o nível de estresse de vocês lá dentro do Ligue 180? Como é que é a reação dos funcionários, dos trabalhadores, devido à demanda, ao trabalho que eles desenvolvem? Conta aqui pra gente como é que é. Porque às vezes o internauta está acompanhando a gente pela internet agora, não sabe qual é o esforço que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem para atendê-los. O contrato da SPM são só mulheres, lá só pode trabalhar mulher, né? Só as mulheres. SPM é a Secretaria de Política para Mulheres. Para mulheres. A central de atendimento fica em Brasília, Distrito Federal. Às vezes elas ligam pensando que é no próprio estado. Certo. É um trabalho bastante contraditório, porque são mulheres que atendem mulheres. Então são mulheres... Chico, estou pedindo para você aumentar um pouco o volume da voz aí, que está baixo, né? Sim, são mulheres que atendem mulheres. Certo. Então, é bem constrangedor, é bastante complicado, porque a gente está ali, né, tentando dar o nosso melhor, mas infelizmente existem falhas, né, que a gente fica, de certa forma, de mãos atadas e não pode estar atendendo, né, socorrer aquela mulher naquele momento. Institucionalmente falando, nós sofremos, né, de acordo com o que o professor falou, o estresse, a mulher não se sente bem por estar naquela situação, tem o assédio moral, tem os impedimentos, tem a fiscalização diária, que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por mais que a gente abrace a causa, né, e tente ser imparcial no atendimento, mas em relação ao clima, né, organizacional não é tão favorável para todas as atendentes. Agora, quando vocês atendem uma mulher que está desesperada, com um caso de violência, como é que é o nível de... Isso não acaba afetando o trabalhador? Vocês não acabam se envolvendo nessas questões? Como é que é isso? Essa questão é trabalhada lá dentro da central de atendimento, tem um apoio psicológico, né? Uma vez por semana nós temos esse apoio psicológico, que é voltado também para trabalhar isso com todas, mas é em grupo, não é separadamente. Mas caso a trabalhadora queira, ela pode agendar um atendimento com a psicóloga. Porque quando a gente atende a mulher, a gente se coloca no lugar dela
e não é confortável. Mas assim, aí nós temos os treinamentos onde nós somos orientadas que a gente não pode... Mas não entra aí o robozinho que o professor e o Juan acabam de falar aqui? Isso, porque a gente não pode tomar, né, pra gente, e aqui a gente tem que concentrar no atendimento humanizado, né, com aquela mulher que eu também penso que tem que ser assim, porque ela já está em uma situação de violência. Se eu, quando ela atender, tratar ela com rispidez, com ignorância ou com falta de empatia, vai ser pior para a mulher que está lá. Mas é uma via de mão dupla. A gente tem que atender, né, de forma humanizada, mas a própria instituição, ela tenta, de certa forma, trabalhar com a gente de forma humanizada, mas não é humanizado. Tem muito atestado, tem muita gente, muito trabalhador que adoece, como é que é? Como o professor falou, existem as pessoas que estão doentes, né, o staff em relação ao estresse, mas pela questão do trabalho, porque são mães, né, de família, ela que arca, tem a família, tem estudantes também, né, tem jovem aprendiz, tem as estudantes, tem pessoas que estão no período da faculdade. Então, são várias questões que cada um analisa de acordo com a sua realidade. Como eu falei, estava conversando antes de iniciar com o professor, às vezes ela quer se tratar, ela está precisando, ela já viu, já percebeu que ela está doente, mas ela não pode porque tem as outras questões que quando fica afastada pelo INSS, ela não tem a mesma garantia. E medo de perder o emprego, né, Shirley? Isso, exatamente. Às vezes é uma família que tem 2, 3 filhos, uma mulher que tem 2, 3 filhos. Pois Shirley, diga para os nossos acompanhantes na internet, a SPM é ligada a que órgão do governo federal? Explica isso aí para o pessoal onde é, para o pessoal saber que esses trabalhadores, quando atendem as mulheres que ligam lá, eles não são contratados diretamente do órgão, são trabalhadores terceirizados e passam por todas essas dificuldades que o professor Vitor falou. Explica aí para o pessoal isso aí, quem é o órgão responsável por isso aí, o órgão do governo federal. Sim, o órgão do governo federal responsável pela Central de Atendimento à Mulher, o LIC 180, é a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Então, como diz, nós somos terceirizados, não somos, né, funcionários da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, lá é tratado como a cliente. Então, nós somos funcionários da cliente, que é a SPM. E o contrato tem algumas especificidades que tem que atender a nós, né, as colaboradoras, as atendentes do call center, que a empresa responsável é a Call Tecnologia. Então, elas pensam que, assim, várias pessoas acreditam que nós somos servidores da SPM, mas não somos. Servidores públicos, Isso. Na verdade são terceirizados. Somos terceirizados. Perfeito. E estamos regidos pela CLT. Perfeito. Professor, tá aí mais a própria Shirley fazendo aí, colocando a realidade que realmente a pesquisa aponta, né? Pois é uma situação bastante delicada, né? Porque você para pensar, são mulheres atendendo mulheres. É claro que, enfim, você não vai colocar uma mulher que sofreu uma violência, um abuso psicológico do seu cônjuge, o que quer que seja, e um homem atendendo do outro lado da linha. Então isso, né, de certa forma, já está presumido nessa relação de trabalho. Só que como é que fica, por exemplo, essas trabalhadoras que lidam com um tipo de demanda de sofrimento humano no qual elas também podem ser vítimas, se é que já não são. Né? E aí é que tem que ter a preocupação da empresa com essas trabalhadoras em específico. A gente está falando de uma situação de uma fragilidade social que o país tem, é um país machista, conservador, o Brasil, e coloca, né, as mulheres numa situação como essa, e a empresa precisa ter uma política de gênero em relação a isso, né? Que a gente está falando de trabalhadoras que também, quando saem dali, elas sofrem em relação a esse machismo que existe no país. Elas também podem sofrer algum tipo de violência física ou psicológica nos seus relacionamentos, né? Mas elas ali são tratadas somente como trabalhadoras. E como a Shirley está dizendo aqui, como máquinas, né, Shirley? Pois é. Como máquinas. E também tem essa problemática de ser um vínculo de contrato que ele é bastante frágil. E, infelizmente, os nossos congressistas querem fragilizar mais ainda, que é o contrato de terceirização.
né? Então, no contrato de terceirização, a gente, na psicologia do trabalho, até entende como um contrato de submissão, de servidão, né? E com esse discurso, né, de vamos aproveitar um país miserável, né, de qualidade de trabalho, qualidade de vínculo de trabalho também, vamos aproveitar isso e vamos colocar as nossas regras do jeito que a gente quer. Né? Pois é. E que essas trabalhadoras que se virem com isso, porque aí entra toda essa preocupação. Elas não podem adoecer, não podem apresentar algum tipo de angústia sobre o conteúdo daquele trabalho, né? E tem que elaborar aquilo tudo internamente, se vira, porque vem aí o próximo dia de trabalho e ela tem que ignorar isso tudo. Só que na nossa mente... Isso vai acumulando, né? No nosso emocional aquilo acumula e chega uma hora que o corpo fala... O pessoal chama no interior de explode, né? E quando chega fala, manda a conta. E a conta é com juros, né? Caríssimo, né? E como você está falando, e nem todas têm o plano de saúde, porque lá é optativo. Né? Então, você opta por ter, e tem a questão da coparticipação, não é um todo, a gente paga uma parcela, a empresa paga outra, mas mesmo assim nem todas aderem ao plano de saúde. Então, de certa forma, nem todas podem realmente, entre aspas, né, se dar o luxo, eu estou estafada, eu vou sair para poder me cuidar, porque infelizmente o Sistema Único de Saúde não está como deveria ser. Então, realmente, todas não têm esse cuidado de estar saindo, de ir para o INSS para poder tratar vários problemas psicológicos que, de acordo com a nossa vida, o dia a dia, não é só o trabalho na central de atendimento, é como um todo. Mas a estar ali naquele momento também sim prejudica a nossa saúde, porque é o que é colocado que não interfere tanto na nossa vida, porque a gente tem as nossas outras atribuições fora da central de atendimento. Então é como se, assim, igual o senhor falou, não pode agregar. Ali não faz parte, como se não fizesse parte eu estar ali atendendo as mulheres em situação de violência, porque não é só estar ali que faz a minha saúde mental ficar prejudicada, que é o que é apresentado pra gente muitas vezes ali subliminarmente. Não, você não está doente, não é só esse atendimento que prejudica a sua saúde. Que N vezes a gente escuta muito isso lá também. Impressionante disso tudo é que vocês são terceirizados e prestam serviço para o Estado brasileiro, não é? É o Estado que paga, o governo federal que paga, e a coisa parece assim, não existe providência. Nós podemos dizer, professor, que nós teremos aí no futuro, hoje uma juventude e amanhã pessoas de 30 anos doentes, desprotegidas, porque não tem empresa que vai contratar uma pessoa que está doente. Infelizmente, o sistema de previdenciário, eles não têm acesso. Nós vamos ter um número grande de trabalhadores adoecidos, doentes, sem poder. Pois é, e a gente já pode falar isso atualmente, sem ainda estar em vigor essa reforma trabalhista, sem entrar qualquer outras mudanças aí, previdenciárias ou que seja. Né? Desde já, há uma insegurança de vínculo de trabalho. Por mais que a CLT tenha várias prerrogativas, né, e que os empresários dizem que atrasa, né, mas que é antiquada, não adequa às necessidades do momento, da tecnologia do mundo. Mas ainda assim, hoje a gente tem um quadro bastante frágil. Hoje a gente pode falar que temos assim também muitos trabalhadores que têm uma dificuldade de tratar as suas questões relacionadas ao trabalho, são forçados a pensar com atitudes como essa que a Shirley colocou aqui, né, de que o que você está sentindo é culpa sua. Não tem nada a ver com o que você trabalha aqui. Não tem nada a ver se você, mulher, por exemplo, está tendo que escutar o sofrimento de uma outra mulher que sofre violência, né, no seu ambiente de trabalho, por exemplo. E você não pode internalizar isso para você. Lá a gente também atende mulheres que querem se suicidar. E a gente não pode desligar a ligação enquanto não resolver... manejar a crise. Exatamente, dela. Então você fica junto com ela naquela situação e depois você não pode se colocar uma pausa ou qualquer coisa, ir ao banheiro e chorar. Aí você tem que internalizar e achar uma válvula de escape para poder não prejudicar a sua saúde, mas infelizmente não tem como, a gente tem que separar sim, mas vai afetar. E isso em relação ao que ela Diga aí, falando,
a ANR ela é muito bem, bem clara no artigo que ela tem lá, que ela falou, no caso de atendimento estressado do teleoperador, ele teria que se afastar por um tempo para ele se recuperar, e não no local de trabalho, mas ele fora para ele se recuperar daquele atendimento estressante que ele teve. Só que nos call centers acontece o contrário. Além dele ter aquele atendimento estressante que ele teve, que ele sentiu, se ele se afastar um pouquinho para ele poder se recuperar, ele já é penalizado pelo supervisor coordenador que está de olho nele e está querendo que ele não tenha esse tipo de atitude. Ele vai ter que agir, como nós estamos falando aqui anteriormente, como um robô, como uma máquina. Bateu, recebeu o que dali, desliga a chave e já vai para um outro atendimento como se não tivesse acontecido nada. E nós temos que entender que todo trabalhador teleoperador, ele é um ser humano, ele também é passível, ele também tem as suas partes emotivas. Nós somos seres humanos. E os coordenadores e as empresas não entendem isso, o que é pior ainda. Professor, acrescentando, lá na SPM tem psicólogos de plantão e às vezes sim, não é que a empresa, que o contrato é a pior coisa do mundo, não é. Tem sim, né, o apoio às atendentes em relação a algumas situações que acontecem tanto no atendimento quanto em relação à supervisão, por exemplo, que é a nossa supervisora imediata. Se acontecer, tem psicólogas de plantão que pode estar dando o suporte em determinadas situações. Lá, o contrato da SPM tem essa particularidade. Agora, aqui, quando eu estava falando... O nosso tempo está bem apressado. Não, eu só queria dizer o seguinte, que você colocasse qual é o papel do Sintel-DF, qual é o papel do Sintel-DF nesse trabalho. No caso daqui do teleatendimento, quando eu não falei só de SPM, estava falando do teleoperador em geral. Ainda entre aspas, vocês têm um psicólogo que acompanha vocês. E nos outros locais que não tem? Isso aí é pior ainda. Qual é o papel do Sintel-DF, então, Coa? Diante desse quadro todo, diante dos resultados da pesquisa? Quando nós fomos procurados pelo professor Vitor para a gente fazer essa pesquisa, e aí depois de conversa, essa pesquisa ela vai servir, depois dos parâmetros, para a gente intervir no projeto de lei que está de regulação da profissão teleoperador no Senado, tá? E já está servindo também para a nossa jurídica, como já tinha conversado com o professor Vitor anteriormente, com a doutora Flávia, já está servindo para o sindicato ingressar com o processo de embasamento nos processos para entrar contra os desmandos que são praticados pela empresa, assédio moral e outros desmandos. Tá? Perfeito. Olha, diga, isso professor. que a Shirley está comentando e também complementou, dentro da psicologia, ela está falando de um fenômeno chamado dissociação. Então, por exemplo, a gente consegue transitar em vários contextos nossos sociais. Então, saindo daqui, por exemplo, você vai encontrar com teus familiares para um almoço. Você faz uma dissociação saudável, se é que a gente pode falar assim, né, de você sair do lugar do profissional para estar no seu lugar de família. Só que aqui a gente está falando de uma dissociação no ambiente de trabalho, onde você tem que fazer, na verdade, uma ruptura tão brusca com o teu contato humano. Então, de certa forma, e a dissociação é um fenômeno que ele acontece muito em transtornos de personalidade, como a sociopatia e a psicopatia. Então, a gente está falando de um contexto de trabalho que estimula uma relação fria e quente ao mesmo tempo com aquela mulher que está sendo atendida. Só que esse trabalhador, aliás, essa trabalhadora, no caso, né, ela tem que fazer uma transição dissociativa que ela pode, de alguma forma, chegar no nível de um adoecimento. Então, essa atendente, ela pode se esfriar tanto sobre a própria situação que ela pode se tornar uma pessoa agressora lá fora, né? Justamente porque ela precisa dissociar do contexto humano, ela precisa dissociar do próprio sofrimento. Então, esse contexto de trabalho, essas regras de trabalho implícitas, né, elas não são tão explícitas assim, mas essas regras implícitas, elas estimulam uma dissociação e, consequentemente, né, atitudes mais sociopatas ou psicopatas, não necessariamente o transtorno em si. Né? E aí a gente entra em outra seara, mas de uma conduta mais sociopata. Olha o nível que a gente chega sobre esse discurso de trabalho, essa natureza de trabalho. Essa preocupação vai ficar muito invisível. Né? Um processo judicial ou até mesmo, né, um Ministério Público do Trabalho vai ter uma dificuldade jurídica de ver isso.
Por mais que os procuradores tenham uma sensibilidade para isso. Perfeito. Mas essa questão inerente do contexto de trabalho, é isso que a gente também precisa ficar atento, que é potencial adoecedor. Eu sei que o nosso tempo está estourando, né, Michel? Já estamos aí, o papo tá legal, o assunto é bacana. E nós temos quanto tempo? Já 30 minutos? Nossa. Mas, professor, aí valeria para os três aqui. O que nos aponta para o futuro? Qual é a saída para esse quadro, para essa situação? Bem, eu acho que o principal é a gente conversar sobre esse contexto de trabalho. Muito do que as pessoas, os trabalhadores de uma maneira geral, chegam até o meu consultório para conversar, eles vêm conversando falando o seguinte: olha, eu não estou louco, mas eu estou vendo esse tipo de coisa acontecer. Né? Porque na loucura, assim, grosso modo, seria quando só você está vendo e ninguém mais está vendo. E a violência no trabalho, seja ela psicológica ou uma violência verbal, o que quer que seja, ela se serve do silêncio dos outros. Se serve da ameaça que os outros podem sofrer se denunciarem aquilo ali, ou se confirmarem que aquilo existe. Né? Então a pessoa chega já num quadro de adoecimento falando isso aí: eu não estou louco e não é culpa minha. Né? Então falar sobre esses riscos de trabalho, eles precisam ser ditos de uma maneira muito mais clara. Fala: olha, se no teu trabalho acontece esse tipo de coisa, verifica como é que está o teu emocional. Verifica se você está tendo mudanças na tua vida, no teu corpo, por conta desse convívio com esse tipo de prática no seu dia a dia de trabalho. Sua família te percebe uma pessoa mais irritável, você está tendo dificuldade de dormir, você está tendo constantemente dores de cabeça, você está tendo que constantemente usar medicamentos para ir trabalhar, como analgésicos, até mesmo calmante. Então existe uma relação desequilibrada com o seu trabalho. Procura ajuda, né? Pelo menos isso, em prol da saúde dessa pessoa. Agora, falando da relação da qualidade desse trabalho, aí eu acho que é um papel em que o sindicato tem que, né, manter essa atuação de cobrar uma postura dos empresários, né, dos gestores em relação a isso, e as autarquias, né, fiscalizadoras em relação a isso, né, como o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, aliás, né, os procuradores, e terem uma atuação, né, bem mais constrangedora para eles, para os donos de empresa que sabem disso, agem dessa forma de maneira deliberada, né, e continuam, de certa forma, impunes por conta dessas práticas. O Sintel está atuando nesse contexto, né, Con? Justamente. A gente está atuando mesmo antes da pesquisa, a gente já tinha uma atuação junto ao Ministério Público, a Procuradoria Regional do Trabalho, os órgãos públicos e todos os órgãos envolvidos, para combater esse tipo de violência ao trabalhador que é praticado no call center. Entendeu? Perfeito. E o que acontece? O trabalhador ele tem que acreditar no seu sindicato. O sindicato está aqui para defender o trabalhador. Denunciem, procure o sindicato, não deixe que aconteça as coisas e não denunciem o sindicato, porque o sindicato que é o elo para acabar com essas atividades que são praticadas lá contra o trabalhador. Então o trabalhador tem que acreditar mais no sindicato. Nós temos vários modos de denúncia. Liga aqui para o sindicato no telefone 3321-6674. 3321-6674. Nós temos o site também, onde tem o Fale Conosco, aí você pode denunciar, pode elogiar o sindicato, pode falar quais são as nossas deficiências. Então, vocês têm que estar mais ligados ao sindicato. E quando o sindicato vai conversar com o trabalhador, pare para conversar com o trabalhador, porque o sindicato está ali só com o intuito, ajudar o trabalhador, porque todos os diretores que estão aqui no sindicato também são trabalhadores iguais aos trabalhadores. Perfeito. Então confiem mais no sindicato e procurem o sindicato, porque o sindicato está aqui para defender o trabalhador. Perfeito, Com. Muito obrigado aí, então, pela essa... Shirley, voltando lá para o 180, você tem um panorama novo aqui, né? Dados novos. Sim, essa pesquisa é muito interessante para... Shirley, só pedir para você falar um pouquinho mais alto que está... Sim, essa pesquisa é muito interessante, né, que a gente vai analisar, verificar os dados e aí contribuir, né, para a saúde das trabalhadoras e os trabalhadores de call center. Porque, infelizmente, um local de trabalho que se adequa à nossa realidade, que são 6 horas, né, e por essa facilidade também interfere para a nossa vida. E em relação ao 180,
é mais complicado porque a mulher, ela é diferente do trabalho do homem, né? E ainda mais na questão da violência contra a mulher, a questão de gênero, ela é bem enraizada, interfere muito na relação de trabalho, porque nós somos supervisionada por mulheres e temos que adaptar essa demanda, né, do atendimento com a mulher que está em situação de violência e cuidar, de certa forma, da gente, né, para poder não Lá são quantos funcionários lá no em média, no 180? 500 e poucas mulheres. É um grupo muito grande, né? Antes de encerrar, Diga aí, agradecer todos os trabalhadores e trabalhadoras que participaram da pesquisa, ajudaram na pesquisa, aos funcionários do Sintel também que estiveram engajados nessa pesquisa, no processo da pesquisa, e principalmente ao nosso professor Vitor, sem o qual esse projeto não poderia ser realizado, né? E com tal sucesso. E nós esperamos que o senhor esteja ainda, entre aspas, à disposição para nas próximas aí a gente fazer outras pesquisas e outros estudos em relação aos problemas afetados pelos trabalhadores. O professor Vitor... muito grande trabalhar com o senhor e muito obrigado. Sem o qual a gente não teria... O professor Vitor me falou que 12%, né, professor? Passe esse dado porque eu fiquei realmente... Dentro da pesquisa a gente pegou uma escala, né, que já foi validada e a gente colocou alguns itens também para a gente conhecer um pouco mais o contexto de trabalho. E um dos itens era perguntando o seguinte: se a pessoa já pensou em suicídio depois que começou a trabalhar no contexto de teleoperador. E 12% diz que sim. Então, assim, por mais que não tenha algo claro dizendo, olha, tantas pessoas tentaram suicídio, mas só de você perceber que num contexto de trabalho, numa pergunta onde faz essa relação de depois de ter trabalhado lá, né, chama muito a atenção. Como que um contexto de trabalho modifica tanto a cabeça de uma pessoa, o emocional da pessoa, para ela considerar que o suicídio é uma das hipóteses que ela tem sobre o sofrimento que ela está adquirindo naquele trabalho. Então, é uma preocupação de saúde, né? Tem que ter políticas de saúde mental relacionadas a isso aí, porque o suicídio no trabalho é um assunto que é muito, digamos, velado, mas ele é muito recorrente, e a gente está no mês de setembro hoje, começando, né? E se tem uma campanha, né, do Ministério da Saúde, que é o Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção do suicídio, né? E dentre elas também o suicídio no trabalho. E no contexto de teleoperador é algo que está ficando muito próximo, e a gente está falando de trabalhadores que, como já foi dito aqui, está início de carreira. Então uma pessoa com 20 e poucos anos de idade, considerar que a saída que ela tem para aquele sofrimento é o suicídio, bastante grave. Exatamente. Edivaldo, só diga aí, com a autorização do senhor. Claro. Nós temos aqui o relatório de pesquisa quantitativa do trabalho do teleoperador, que foi elaborado pelo professor Vitor. Está disponível aqui no sindicato, tá? E os resultados do levantamento da saúde mental dos teleoperadores, que tem aqui os dados e o quantitativo de percentual de afetamento e as doenças que foram... Os dados que foram mapeados... Estudados, né? Mapeados aqui na pesquisa. Perfeito. Com a autorização do senhor, quem puder, a gente pode pegar e liberar isso aqui para os trabalhadores. É só procurar que a gente... Não só os trabalhadores, mas outras organizações sindicais, né? Outros sindicatos que quiserem ter essas informações estarão disponíveis, né? Professor Vitor, eu quero agradecer pela presença aqui no programa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, podem me trazer mais vezes aqui também, eu venho numa boa, né? Só às vezes tem que me organizar. Hoje, por exemplo, tive que acabar a aula mais cedo para estar aqui, né? Mas foi fantástico participar e tem sido fantástico fazer essa colaboração, né? Trabalhar com o pessoal aqui do Sintel tem sido muito bom também. E claro, a gente vai dar continuidade a isso aí. Eu acho que o mais legal nisso tudo, né? Quando faz uma pesquisa como essa, é que ela abre portas para que outras pessoas que estavam tímidas em relação a essas demandas comecem a pensar que, a gente pode trabalhar isso também. Perfeito. Né? Então, outras empresas podem se interessar e de certa forma, ter acesso a isso, ou então fazer uma outra pesquisa, replicar essa pesquisa, que eu acho que a gente precisa muito fazer isso. As próprias universidades deveriam, né, Edivaldo, aprofundar esses estudos. Quando no início da pesquisa,
eu fui surpreendido com o pedido do professor Vitor. Ah. Ele perguntou como é que a gente ia agir em relação às pesquisas, nós falamos que ia soltar boletim, e ele pegou e falou assim, eu poderia convocar, não foi? Você lembra? Convocar os estudantes para eles virem. E nós tivemos, em várias vezes que a gente estava distribuindo boletim, os estudantes, que junto com o professor, que estavam entregando boletim conosco, para eles sentirem realmente como é o movimento sindical. Se o senhor agora, como o senhor está na outra faculdade, se o senhor puder fazer isso também, nós estamos à disposição quando for quiser entregar boletim conosco. Tem todo o apoio do Sintel-DF, né? Olha, para a gente, enquanto categoria, né, psicologia, né, eu faço parte também do Conselho de Psicologia, e nessa formação do psicólogo, ele precisa ter esse contato. Direto, né? E os alunos que participaram desse projeto, né, quando, por exemplo, a gente foi um dia numa empresa, né, distribuir, só falar, olha, a gente está fazendo essa pesquisa, né? E eles foram lá distribuindo, achando que era só assim, vou distribuir panfletos. E naquele momento tinham acabado de demitir 250 pessoas de uma vez. E eles... Exatamente. Não vou nem falar qual foi, né? Mas enfim. E eles perceberam, nossa, existe então esse lado perverso do trabalho, que até então é falado de uma maneira muito romantizada. Não também desmerecendo que existem empresas, né, de vários ramos aí que fazem um trabalho socialmente responsável com seus trabalhadores, mas que eles achavam que isso era um mito, que não existia, era coisa de um professor que via coisa demais onde não tinha, né? E quando eles viram ali ao vivo aquele sofrimento e as injustiças relacionadas àquilo, porque os que foram demitidos foram que no seu exame ocupacional periódico, na verdade, foi no periódico, apresentaram algum tipo de perda auditiva ou coisa do tipo, eles foram os demitidos. Então, o exame... Ou seja, quando o trabalhador está com a sua saúde em cima, ele é ótimo. Pode se manter quando tem lá, algum né? problema, e demissão. Está com defeito a peça, né? Joga fora, o robozinho já não está mais funcionando. Aí muitos são obrigados a mentir, ou até mesmo, como alguns já confessaram também lá no consultório, de comprar exame de uma outra pessoa para poder, né, não ser pega no periódico. Né? Assim como, por exemplo, em algumas empresas nos Estados Unidos, né, tem um mercado negro de exame de urina. Para essa urina, né, ser usada no exame periódico desse trabalhador e não ser pego por algum tipo de uso excessivo de medicamento, por exemplo, que pode estar associado a um transtorno, e isso a empresa verificar no exame de urina e punir esse trabalhador para ser demitido. Olha o nível que chegou. Nós vamos ter que voltar novamente em outros programas para tratar desse assunto e as suas diversas outras ambientes. E eu quero agradecer mais uma vez ao senhor pela presença, agradecer o Coan, obrigado Coan, e agradecer a Shirley. Obrigado, viu, Shirley? Lembrando que assim, vários trabalhadores de call center têm medo, né, de falar, de se expressar, como o professor informou, por várias questões, porque às vezes ele se falar e até participar de uma pesquisa como essa, vai ficar, né, vai ter a perseguição, ou ele vai ser punido, vai receber uma medida e até chegar no caso para provocar, né, a justa causa. Então, infelizmente, ficam acuados e até interferem no resultado de pesquisas que seriam bons para os trabalhadores, né? Somente em relação a isso aí que você está falando, na nossa pesquisa não era obrigatória a identificação do trabalhador, ele era opcional, não tinha essa obrigatoriedade. Então, ele ia pegar e poderia preencher todos os dados sem se identificar. Perfeito. Então, esse é o mote da pesquisa, a gente fazer uma pesquisa sem que o trabalhador se exponha. Tá bom. Gente, obrigado a todos vocês. Nosso tempo estourou mais do que 30 minutos e muito, né, Michel? Eu quero agradecer aqui ao Almineto, que nos apoiou em todo o trabalho técnico, o Michel Glauber, que está aqui do outro lado, atrás da câmera, e o André Muniz, que são pessoas fantásticas que contribuíram e contribuem muito com a nossa Rádio Web. Um abraço a todos vocês, a você internauta, muito obrigado e até um próximo programa. Tchau, pessoal. Obrigado a todos.